Nossa aula de neoplasia, ela vai ser dividida em uma parte introdutória, que é considerada a introdução. Em seguida, a gente vai abordar a nomenclatura dos tumores. E em vídeos subsequentes, nós vamos falar um pouco sobre as bases moleculares da carcinogênese, identificando e dando exemplos sobre os protoncogenes, genes supressores de tumor e outros mecanismos moleculares, desse processo. E, por fim, algumas considerações finais. Como definição, neoplasia significa novo crescimento. Portanto, quando eu falo um neoplasma ou um tumor, nada mais é do que uma massa tecidual com um crescimento excessivo e que seja de forma descoordenada com o crescimento dos tecidos adjacentes, que são considerados normais. Um outro termo que é bastante utilizado quando a gente fala de neoplasias é oncologia, que do grego significa tumor, portanto é o estudo de tumores ou neoplasmas. E se tratando de análises anatomopatológicas, é importante nós sabermos que uma neoplasia, ou seja, um tumor, ele apresenta dois grandes componentes, que são o parênquima, que são literalmente as células neoplásicas que estão em proliferação, e a parte de tecido conjuntivo de sustentação, que é chamado de estroma de sustentação, onde vamos encontrar componentes como fibroblastos, um excesso de matriz extracelular e muitos vasos que vão aí dar a sustentação nutricional para as células que estão em proliferação. De maneira geral, os tumores eles vão ser classificados em benignos e malignos. Aqui a gente tem uma representação desses dois tipos de tumores. Então, aqui eu tenho um epitélio em azul, considerando aí uma arquitetura normal, aí um padrão de morfologia celular normal. Quando esse epitélio começa a ser transformado, uma célula começa a proliferar e se tornar um tumor, ele vai apresentar características ainda semelhantes com o tecido normal, mas que a gente já identifica alterações importantes, portanto, um tumor benigno. Quando esse tumor ele começa a adquirir características, essas células começam a ser modificadas de uma forma que modifica a arquitetura original do tecido, a morfologia da própria célula é muito diferente do que a gente via num tecido normal, a gente vai ter aí já um padrão de malignidade. Mas não é só a morfologia que vai determinar se é benigno ou maligno. O que, na verdade, vai fazer essa definição vai ser a taxa de crescimento e o acúmulo de mutações que essas células vão sofrer. Então, quanto mais mutações acumuladas, uma tendência maior de ser um tumor maligno e, principalmente, a capacidade dessa lesão, desse tumor, de invadir tecido adjacente e, principalmente, se disseminar para outros tecidos, que é o que a gente chama de metástase. Portanto, uma definição bastante clara seria: tumores benignos não invadem tecido adjacente nem fazem metástase. Por outro lado, os tumores malignos é um componente aí celular capaz de invadir tecido ao redor e se instalar e colonizar outras regiões do corpo. Então, o que é o câncer? A gente tem aí uma série de definições que podem ser confusas, mas é importante a gente salientar que o câncer é o termo utilizado para tumores malignos, portanto, aqueles que conseguem invadir e fazer metástase. Do latim, essa palavra significa caranguejo, que do grego significa carcinos, e a tradução é de que se aderem de maneira obstinada, como se fossem um caranguejo. É um termo utilizado desde a época de Hipócrates, antes de Cristo, em seus estudos sobre processos neoplásicos. Então, câncer hoje é considerado um conjunto de mais de 100 doenças. Aí você fala, mas eles têm componentes, têm características semelhantes? Tem, mas se a gente considerar que o câncer ele pode atingir qualquer parte do corpo,
a gente vai ter aí padrões e características e perfil histológico e de evolução muito distintos. Portanto, não dá para deixar que seja uma única doença. Então, hoje a gente considera o câncer como um conjunto de mais de 100 doenças que tem como em comum o crescimento desordenado de células e capacidade de invadir tecidos e órgãos, podendo se espalhar para outras regiões do corpo, que é a formação de metástases. Mesmo sendo considerado um conjunto de mais de 100 doenças, o câncer, na verdade, ele se inicia com a transformação maligna de apenas uma única célula. E essa célula, então, ela vai passar por etapas, que é o que a gente chama de etapas da carcinogênese. Então, a gente pode didaticamente dividir essa carcinogênese em 3 grandes momentos. No início, chamado de iniciação, onde radiação, infecções virais, substâncias químicas e dentre outros fatores pode causar uma lesão irreversível no DNA de uma única célula, e aí essa lesão ela vai propiciar o descontrole do ciclo celular. Dessa forma, toda vez que a célula entrar em mitose ou fizer uma duplicação, ela vai expandir essa lesão para as células filhas. Então, é o que a gente chama de promoção, ou seja, a expansão das células iniciadas. Quando eu falo iniciadas, são aquelas células que foram transformadas, ou seja, que já são células malignas. Isso dá sequência à seleção de clones que são mais agressivos, ou seja, naquele grupo de células de câncer, né, células transformadas, algumas elas vão ficar mais, digamos, mais adequadas àquele microambiente tumoral, outras já vão se sentir um pouco mais incomodadas, digamos assim. E dessa forma, muitas células são perdidas, seja por apoptose, seja por ataque do sistema imunológico, né? Então, parte dessas células que foram expandidas por mitose vai sendo perdido. Ao passo que, conforme esse grupo de células resistentes e de clones mais agressivos vai propagando, né, vai entrando em novas mitoses, a gente também vai ter uma mudança no microambiente. E isso é favorecido principalmente com a formação de novos vasos, tá? E esses vasos são importantes para a nutrição da célula tumoral e também com a aquisição de novas habilidades. Uma delas é a invasão para tecidos adjacentes. Então, esse grupo de células transformadas e que se expandiram, eles começam a adquirir novas habilidades e uma delas é a invasão e, muito provavelmente, a metástase. Uma outra forma de visualizar essa cinética celular que acontece durante a carcinogênese é através dessa imagem, desse esquema, né? Então, aqui a gente tem uma célula bege, né, um pouco marrom, que é a célula que foi transformada. É a única célula que sofreu lesão irreversível no DNA. Essa lesão a gente pode chamar comumente de mutação, tá? Então, essa mutação ela vai ser passada para as células filhas através do ciclo celular. Então, 2 células filhas adquiriram aí também, receberam a herança genética dessa célula mãe e elas também têm uma capacidade descontrolada de proliferação. Mas, ao passo que essas mitoses vão seguindo, né, essas células filhas vão dando origem a novas células, alguns clones vão surgindo. Então, por exemplo, células com outras capacidades, outras habilidades, né, por exemplo, a célula azul, a célula verde, a célula roxa e a célula rosa. Então, dependendo do que modificou geneticamente ou metabolicamente nessa célula, né, nesse novo clone, ele pode ser mais propício a replicações, né, a indução, a mitose celular, mas ele também pode ser mais suscetível ao controle desse ciclo. Então, parte desses clones, eles não dão continuidade, podem entrar em G0 ou podem ser eliminados através de apoptose. Já outros clones, né, por exemplo, o rosa e o azul aqui, eles se mantiveram em proliferação. Então, dá para a gente perceber que durante a formação de uma neoplasia maligna, vai haver grupos de células que a gente considera replicativo e um outro grupo não replicativo. Qual é a importância de eu saber isso? Isso vai determinar a taxa de crescimento tumoral.
né? Quanto mais células a gente tem nesse grupo replicativo, maior é o crescimento desse tumor. Algumas terapias, como por exemplo a radioterapia e algumas drogas específicas utilizadas em quimioterapia, elas se beneficiam com um maior grupo, quando a gente tem um maior grupo de células replicativas. Então, por exemplo, um paciente que tem uma grande quantidade de células tumorais em mitose, em ciclo celular, ele vai se beneficiar muito mais na radioterapia, porque o alvo da radioterapia são justamente essas células que estão com a cromatina aberta, aquela célula que está tentando fazer uma nova mitose. Então, a taxa de crescimento muitas vezes vai determinar o sucesso terapêutico, dependendo do tipo de terapia que está sendo aplicado. Uma vez então que o câncer ele é considerado um conjunto de várias doenças, é de se esperar que ele possa cometer diferentes tipos teciduais. A taxa de crescimento é muito variada, de tumor para tumor. A resposta terapêutica também é muito específica para aquele tipo tumoral, e inclusive isso pode variar bastante de acordo com a classificação histológica ou pela classificação molecular, que atualmente é bastante utilizada, e a frequência com que aquele tipo tumoral acomete uma população vai variar de acordo com os hábitos daquela população, com a cultura, e isso determina aí uma distribuição nem sempre tão homogênea pelas regiões do mundo. No Brasil, a gente tem aí um gráfico que mostra as causas de morte desde 1930 até 2007, e a gente vê que o que era inicialmente uma causa principal de morte, que eram as doenças infecciosas, elas diminuem bastante a partir da década de 80, e o câncer e doenças cardiovasculares, elas têm aqui uma tendência de aumento importante, né, como principal causa de óbito, uma vez que a gente tem aí mudanças nos hábitos alimentares, uma migração de campo para a cidade, então uma vida mais urbana, exposições, né, a substâncias tóxicas, a drogas, enfim. Então, uma série de fatores sociais que influenciam aqui numa maior causa de óbito. A última estimativa no Brasil, né, para dados de câncer, para incidência de câncer, foi de 2020, né? Então esse dado aqui é o mais recente, onde a gente vê aqui a proporção, a estimativa de casos para homens e para mulheres, sendo próstata principal tipo de câncer que acomete os homens, seguido de colo, traqueia, bronco e pulmão, e estômago e cavidade oral. Em mulheres, o principal tipo tumoral é câncer de mama, seguido de colo, retal, colo uterino, traqueia, bronco e pulmão e tireoide. Já quando nós consideramos a distribuição de casos e óbitos dos 10 tipos de câncer mais comuns mundialmente, a gente tem aqui do lado esquerdo um gráfico que mostra a incidência. Então aqui a gente tem o principal tipo, o câncer de mama, isso considerando ambos os sexos, né? Então o principal câncer de mama, seguido de pulmão, colo retal e próstata. É importante a gente salientar que pela primeira vez, né, pensando aí nos dados de 2018, que foram os anteriores, mama, o tipo de mama, ultrapassou o câncer de pulmão, né? Então, claro, são pequenos números aqui, porcentagem, mas é considerado hoje o principal câncer, é o câncer de maior incidência, considerando ambos os sexos. Nos dados de mortalidade, a gente tem aqui, principal causa, pulmão, seguido de colo retal, e em terceiro lugar, fígado. Outro dado, outra observação bastante interessante é que fígado aqui ele aparece como sexta posição no tipo mais incidente, mas considerando a mortalidade, ele ocupa aí a terceira causa de morte global por câncer. Considerando então a grande variabilidade de tipos tumorais, né, e classificações,
É importante a gente tentar resumir a nomenclatura desses tumores. A nomenclatura dos tumores ela vai ser diferente entre tumores benignos e malignos e também de acordo com o tipo de célula envolvida. Então, no caso dos tumores benignos, quando eles têm uma origem de células mesenquimais, que são aquelas células que têm origem embrionária lá naquele folheto germinativo mesoderma, né, o que vai formar tecido ósseo, cartilaginoso, vasos sanguíneos linfáticos e até tecido muscular, a gente tem aí uma nomenclatura que adiciona um sufixo "oma" ao nome da célula de origem. Então, vou dar alguns exemplos. Célula fibroblástica. O nome do tumor que é formado por esse tipo de célula, sendo um tumor benigno, é fibroma. No caso de tecido ósseo, osteoblastos, osteoma. E de músculo liso, mioma. Já no caso das células epiteliais, os tumores benignos eles adquirem aí uma classificação muito diferente, né? Então isso é bastante variável. Mas existem alguns padrões, né? Então, por exemplo, quando o tumor ele tem um padrão, né, de organização, ou ele tem de fato uma origem celular glandular, é um epitélio glandular, a gente chama ele de adenoma. Então, aqui, por exemplo, é um adenoma de tireoide, né? Então, a gente tem um tumor benigno que acomete a tireoide. No caso de tumores benignos originados de células epiteliais, que formam esse tipo de morfologia, que são projeções digitiformes ou mesmo verrugas que são visíveis, a gente vai denominar como papiloma. Para os tumores malignos, a classificação vai seguir também a questão da origem celular. Então, células mesenquimais vão ser denominadas como sarcomas. Portanto, todo sarcoma é um tumor maligno, tá? E SAR vem de carnoso, porque eles apresentam bastante parênquima e pouco estroma, né? E aí o que a gente chama de um tumor carnoso. Então, considerando lá as origens, né? Então, células fibróticas, então vão ser fibrosarcoma, tecido adiposo, liposarcoma. E no caso das células epiteliais, todo tumor maligno ele vai ser denominado de carcinoma, tá? E aí tem as variações de carcinoma. Então, quando ele tem um padrão ou uma origem glandular, é colocado aqui o prefixo adeno, carcinoma, porque é de um epitélio e que é maligno, né? Aí vamos botar as outras características de células renais, por exemplo. No caso de células escamosas do epitélio, a gente tem um carcinoma, né? E aí a gente coloca aí as características, que são de células escamosas, por exemplo, broncogênico, e assim por diante. Além da nomenclatura, as neoplasias podem ser descritas de acordo com sistemas de estadiamento e classificações que pode variar de um tipo de neoplasia para o outro. No caso do estadiamento, ou também chamado de estágios da neoplasia, ela tem como objetivo aí identificar ou tentar descrever a extensão e o tamanho dessa neoplasia e também o comportamento de acordo com a disseminação e invasão local e a disseminação para locais mais distantes do tumor primário. Qual que é a importância de eu fazer um estadiamento de um tumor? Tentar avaliar a gravidade desse tumor, tentar identificar tratamentos mais adequados para aquele tipo e para aquela agressividade tumoral e, com isso, aumentar a sobrevida do paciente. Aqui a gente tem uma tabela onde mostra aqui algumas etapas e esses estágios da neoplasia, iniciando no estágio 0, que na verdade se caracteriza por células anormais, porém que não conseguem ainda fazer uma invasão do tecido adjacente. Então a gente denomina aí de carcinoma in situ ou CIS, né, que na verdade não chega a ser uma neoplasia considerada maligna, mas que pode se tornar. No caso dos estágios 1, 2 e 3, a gente já tem aí uma neoplasia maligna,
né, consolidada. E nesse caso, quanto maior for o número, no caso, né, baseando aqui 1, 2 e 3, quanto maior esse número, mais o tumor é agressivo, né? Ele tem aí um perfil mais cancerígeno. E, de certa forma, ele vai ter aí mais disseminação para outros tecidos. No estágio 4, é o estágio mais agressivo, nesse ponto a neoplasia maligna ela já se espalhou para outras partes do corpo. Então, significa que esse tumor ele conseguiu formar uma metástase. O sistema mais utilizado para estadiamento tumoral é o TNM. Ele se aplica para a grande maioria dos tumores, mas a depender do tipo, vai ser necessário aplicar sistemas específicos. No caso do TNM, ele vai utilizar aí a letra T para identificar o tamanho e extensão do tumor primário. O N significa o número de linfonodos regionais que apresentam foco de neoplasia. E M significa se aquele câncer, aquela neoplasia teve metástase no momento do diagnóstico. Então, explorando a letra T, quando é identificado no laudo patológico. TX significa que o tumor primário não pôde ser medido. Quando tem T0, significa que o tumor principal, né, ou primário, não foi encontrado. E quando tem aí uma divisão entre T1, T2, T3 e T4, isso vai determinar o tamanho ou extensão desse tumor principal, que também pode ser chamado de tumor primário. Quanto maior o tamanho do tumor, maior o número. Para a letra N é bem semelhante. Então, NX, quando a gente não pode identificar os nódulos linfáticos proximais. N0, quando há um câncer, né, uma identificação de neoplasia nos gânglios linfáticos próximo ao tumor primário. E N1, N2 e N3 significa o número e localização de gânglios linfáticos acometidos pelo câncer. Quanto maior o número de gânglios. No caso do M, está relacionado com o processo metastático, então MX é quando não se pode ser identificado ou medido a presença de metástase. M0, quando se investigou, mas não se encontrou metástases, né? E o M1 significa que o câncer já se espalhou e que foi identificado algum foco de metástase em outro órgão. Além dos sistemas de estadiamento, é muito comum encontrar nos laudos de patologia descrição sobre o grau do tumor, que nada mais é do que uma caracterização do tumor com base na aparência das suas células e também na organização dessas células, né, naquele tecido tumoral, quando observadas ao microscópio óptico. Então, é considerado um tumor bem diferenciado quando as suas células e a sua organização está muito semelhante ao que é encontrado no tecido normal. Já um tumor pouco diferenciado ou indiferenciado, ele vai ter aí pouca semelhança com o tecido normal. Então, a gente pode fazer uma graduação desse tumor e a gente, semelhante ao sistema TNM, né, a gente vai utilizar aqui G de grau, onde GX significa que a nota não pode ser avaliada, então é uma nota indeterminada. G1, quando esse tumor ele tem uma semelhança muito grande com o seu tecido normal, né? Então seria bem diferenciado e aí é considerado de baixo grau. G2, quando esse tumor tem uma semelhança moderada com o seu tecido normal, então é um grau intermediário. E G3 e G4 são considerados tumores de alto grau, porque eles têm na verdade, eles não se assemelham com o tecido normal, né? Cada vez mais indiferenciado. E muitas vezes esse G4 ele pode ser classificado como um tumor anaplásico, ou seja, onde ele perdeu completamente a semelhança com o tecido normal. Atualmente é muito comum nós nos depararmos com as classificações moleculares para o câncer. Então, são classificações que utilizam plataformas para avaliação molecular das células tumorais.
e as metodologias são variadas, né? Dependendo do tumor, essa classificação ela vai envolver avaliação de sequenciamentos de exoma, de RNA mensageiro, bibliotecas de microRNAs, SNP array, ou mesmo uma avaliação de perfil de metilação de DNA, enfim, uma série de alterações moleculares que caracterizam subtipos moleculares daquele câncer. Então, é muito comum a gente ter aí, além de classificar em grau, estadiamento, a gente tem uma subclassificação com base no perfil molecular dessas células tumorais. E a depender desse perfil, é traçado um prognóstico, né, com uma expectativa aí de sobrevida desse paciente, e muitas vezes pode ser direcionado terapias-alvo, né, para que haja aí uma melhora na resposta terapêutica. Nos próximos vídeos, nós vamos abordar o processo de carcinogênese. Deixo aí para vocês duas referências, que é o livro do Robbins e o livro Boiolo, né, de patologia, ambos disponíveis no sistema da minha biblioteca, através do Ciscard.